Olá galera, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a nosso segundo dia de aula. Hoje nós iremos falar sobre a embriologia, o desenvolvimento e a formação do sistema neurológico. Para quem não me conhece, sou o professor Dr. Manuel Júnior e durante essa semana nós iremos falar muito sobre a parte embriológica. Um detalhe muito importante que é sempre bom e eu adoro comentar isso. A gente vai falar separadamente sistema neurológico, sistema cardíaco, sistema pulmonar, que são os órgãos vitais, a formação embriológica desses sistemas. Porém, a gente tem que imaginar que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Não é porque eu estou falando hoje sobre sistema neurológico, que primeiro vai fazer o sistema neurológico, depois dá uma pausa, sistema cardíaco, uma pausa, sistema respiratório, uma pausa, sistema genital, não. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, estamos falando separadamente para facilitar o estudo, mas nós temos que imaginar que tudo isso está acontecendo igual ao mesmo tempo. Então, hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento, a formação e desenvolvimento, melhor por assim dizer, do sistema nervoso, né? A embriologia do sistema nervoso. Beleza. Nós vimos lá na aula passada que quando se faz o processo de formação fetal, né, as células se dividem, elas acabam fazendo todo o processo de divisão, vão para a parede da membrana celular e vão formar folhetos embrionários, né? Nós temos 3 folhetos embrionários, que é o endoderma, que é a parte interna, o mesoderma, que é a parte do meio, meso quer dizer meio, e ecto quer dizer fora, ectoderma, tá? Endo dentro. Então, tecido de dentro, tecido do meio e os tecidos que vão ser formados pela parte de fora dessa formação celular que é formado lá no sistema embrionário, tá? Então, 3 folhetos embrionários, tá? Então, o sistema nervoso, né, ele começa a ser formado a partir do ectoderma. Então, o ectoderma é que vai formar o sistema nervoso, tá? Então, mais ou menos no período de formação fetal, na 3ª semana, né, que ocorreu todo o processo de união lá do masculino e feminino, já começa a ter já um primórdio, um indício, o início da formação do que será o sistema nervoso, tá? Então, esse ectoderma, ele começa a ganhar um pouco mais de espessura, começa a ficar um pouco mais inchado, espaçamento desse ectoderma, e vai formar um processo chamado de placa neural. Calma, que a gente vai ver o que é a placa neural, tá? Na 4ª semana, essa placa neural, então a placa é a formação neural, porque vai ser o sistema nervoso, né? Ela começa a fazer um processo chamado de invaginação. Calma, que a gente vai ver também esse processo, que é o processo de invaginação, tá? Então ela começa a sofrer um abaulamento, né? Ela começa a crescer mais para baixo, inferiormente, que esse processo é chamado de processo de invaginação. E esse processo de invaginação vai formar vai denominar um local chamado de sulco. Cadê? Opa! Vai chamar de sulco neural. Calma que a gente também vai ver o que é o sulco neural, tá? E aí ele faz um processo de crescimento e aí, no final, forma um processo chamado de goteira neural. É bom a gente ver essa parte inicial aqui para a gente tentar entender o que vai ser formado do sulco neural, o que vai ser formado da goteira neural, porque causou o processo de invaginação. Eu vou mostrar todo esse processo, como é feito, para a gente tentar entender. E lembre que o sistema nervoso é o sistema nervoso completo, tá? É o cérebro, é o sistema nervoso autônomo e por aí vai, tá? É o central e o autônomo, tá bom? Então, vai ter 2 processos no ectoderma, chamada de sulco neural e goteira neural, tá? O que vão formar todos os processos de sistemas nervosos, né? O autônomo e o sistema nervoso central, perfeito? Beleza, então aqui nós temos, ó,
o ectoderma. Nós temos um ectoderma aqui, ó, né, aquela formação de placa, né, que fez lá toda aquela distribuição, fez o ectoderma, ele começa a sofrer um inchaço. Quando ele sofre um inchaço, ele começa a ter um processo de espessamento para baixo, né, o que forma esse abaulamento aqui, ó, esse processo aqui para baixo, tá? Então aí ectoderma forma esse processo aqui para baixo, ó. Ele começa a fazer um espessamento inferior. E esse processo aqui de placa neural, que é o ectoderma inchado, ele começa a sofrer esse afastamento para baixo, que isso daqui, ó, é que nós chamamos de invaginação, tá? Por que que deram esse nome? Sabe-se lá Deus, tá? Então aqui o processo de invaginação. Perfeito. Aí esse processo ele continua e isso daqui, ó, esse processo aqui, ó, é chamado de sulco neural, tá? E aqui quando ele começa a fazer como se fosse um vale, ó, bem maior. Esse processo aqui é chamado de goteira neural. Então, o sulco neural é aquela formaçãozinha, um valezinho menor, e a goteira neural é um valezão, um vale bem maior, né? Beleza. Aí o que que acontece? Ele desce, forma essa goteira neural e essas duas partes aqui, ó, essa parte e essa parte, eles se juntam. Eles colam, colou. E aqui vai ter uma formação, né, oca, podemos dizer assim, tá? Então essa parte formou, juntou, colou. E aí nós chamamos isso aqui, ó, as duas partes coladas. Nós chamamos essa parte interna de tubo neural. E essa parte aqui, ó, de crista neural, tá? Então essa parte aqui que parece uma área de luz, né? Parece um tubo, nós chamamos de tubo neural. E a parte aonde fica, né, do início dessa formação aqui, ó, dessa união dessa placa neural, nós chamamos de crista neural. Tá? E tanto o tubo neural quanto a crista neural vão formar órgãos específicos do sistema nervoso. Então, olha que louco aqui o negócio, ó. Então, aqui eu tenho o processo de invaginação, né? Tá descendo inferiormente. Tem aproximação das pregas. Aproximou as pregas, colou e fundiu. Essa fusão vai formar um local chamado de crista neural, que é essa parte aqui, ó. E a parte de dentro vai ser chamada de tubo neural, né? E essa formação aqui que tem luz, nós chamamos ele de canal neural. Perfeito. E aí o que que vai acontecer? Fez o processo lá do tubo neural com o seu canal neural, essas cristas elas se desprendem. Puf! Se desprendeu. Foi uma parte para um lado direito, uma parte para o lado esquerdo. Essas cristas aqui neurais, depois que elas se desprendem, puf, elas formam um processo chamado de gânglio espinhal em desenvolvimento. Ó, então aqui eu tenho a crista neural que se desprendeu, ela foi para um lado, foi para o outro, se ajeitou no lugarzinho dela lá bonitinho, e ela é chamada de gânglio espinal em desenvolvimento. Perfeito. O tubo neural, que é esse azul mais escuro, vai formar o sistema nervoso central. E as cristas neurais, que são esses gânglios espinal em desenvolvimento, eles vão formar o sistema nervoso periférico. Então era tudo uma coisa só. Então era o ectoderma, sofreu um inchaço, teve uma invaginação. Essa invaginação ela teve um aumento, né, gradativo, um aumento importante. Se juntou uma parte de uma prega de um lado, uma parte de uma prega do outro, fez a união. Essa união formou um tubo neural
que é esse azulzão, e a parte, e ele se desprendeu, e a parte de cima onde se grudou, ela sofre, né, ela começa a sofrer um estiramento, formando uma crista neural. Da crista neural ela se desprende de um lado e do outro, formando um gânglio espinal. Desse tubo neural vai sair o sistema nervoso central e dessa crista neural vai sair o sistema nervoso periférico. Então aqui é onde vai ter a formação do sistema nervoso central e aqui, nesse outro, vai ter a formação do sistema nervoso periférico. Lembrem, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Neuro, cardio, resp, reprodutor, digestor e por aí vai, tá? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito? Beleza. Aí o que acontece? Esse tubo neural aqui, ó, isso, pessoal, nós estamos vendo como se estivesse vendo de cima, tá? Imagina que eu fiz um corte transversal e eu estou visualizando isso aqui de cima. Essa formação eu estou visualizando de cima, tá? Essa visualização de cima. Aí esse tubo neural, ele vai sofrer um estiramento, ele vai se estirar, olha só. No primeiro momento ele é basicamente isso aqui, ó. Esse é o tubo, tá? Tubo neural. Aí esse tubo neural, ele vai começar a sofrer um processo de aproximação. Ele se aproxima até formar uma forma tubular, tá? Ó, aqui tá todo o processo, imagina como se a gente tivesse visto de cima, igual a figura anterior. Ó, aqui todo o processo de invaginação, ó, tá acontecendo isso, todo o processo de formação do tubo, o que é verde aqui é o tubo, tá? E aí nós temos as cristas neurais de um lado, ó, cristas neurais de um lado, que estão aqui, esse roxinho, e o tubo neural, que é esse verdinho, tá? Então, o tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central e as cristas neurais, que são esses roxinhos, vão dar origem ao sistema nervoso periférico, tá? Essa parte de cima nós chamamos de rostral e a parte de baixo nós chamamos de caudal. Depois vocês vão entender o porquê é chamado de rostral e o porquê é chamado de caudal, tá? Então a parte de cima é chamado de rostral, imagina rosto, cima, rosto, rostral, baixo, cauda, caudal, tá? Rosto, cauda, rostral, caudal, tá? Então guardem que a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui, ó, parte rostral e a parte de baixo, a parte caudal, tá? Com 22 dias ele está no processo de formação e com 23 dias ele já está quase que todo, né, fechado, tá? Rostral, caudal. Beleza. E aí o que vai acontecer com esse tubo neural? Esse tubo neural, ele vai começar a sofrer dilatações. Então, na parte rostral vai sofrer dilatações, na parte caudal vai sofrer um estiramento, né? Por que isso vai acontecer? Porque na parte rostral, rostral, que é a parte de cima, é onde vai se desenvolver o encéfalo primitivo. Primitivo porque não tem uma formação ainda, não tem, né, o que ele sabe o que ele vai ser, mas não está ainda pré-definido. Então é o encéfalo primitivo. O coração também é chamado de coração primitivo, porque é o início. O pulmão também é chamado de pulmão primitivo, porque é o início. Todos os órgãos do início são chamados de primitivos, tá? Então, encéfalo primitivo. Ou, se você quiser falar mais bonito, anatomicamente, é chamado de arquencéfalo, tá? Encéfalo primitivo ou arquencéfalo. Eu prefiro chamar de encéfalo primitivo, porque arquencéfalo você não vai decorar mesmo esse nome. É mais fácil encéfalo primitivo, ok? Tanto faz, tanto fez, tá? E na parte caudal, que é a parte aqui de baixo, ó, é onde vai se constituir a medula, óbvio, primitiva do embrião. É o início, é os primórdios, né? Fase inicial do sistema, medula primitiva. Então, na parte rostral, ele vai sofrer dilatações e vai formar o encéfalo. E na parte caudal, que é a parte de baixo, é onde vai ter a formação da medula espinal, tá? Medula espinal, parte de baixo, caudal, né?
E a parte rostral é onde vai acontecer a constituição do encéfalo. Perfeito. Então, nesse processo de formação do tubo neural, né? Então, quando está acontecendo formação do tubo neural, nós chamamos essa fase de formação de neurulação ou formação neural, tá? Neuroação, formação neural, tá? E do tubo neural é que vai ser toda a parte encefálica, como eu falei no slide anterior, aonde vai fazer todo o processo de sistema nervoso, né, na parte do encéfalo, e a parte caudal vai ser a parte de medula espinal, né? E também vai se produzir a parte do sistema nervoso autônomo, que no caso são as cristas, tá? Então, das cristas é onde vai ter o sistema nervoso periférico, que nada mais é do que os nervos, os gânglios, as terminações nervosas, que é onde vai ser a parte do sistema nervoso autônomo, tá? Então, tá fazendo o processo de formação, um vai ser o encéfalo e a outra vai ser a parte do sistema nervoso autônomo, que no caso, nervos, gânglios e terminações nervosas, tá? Então, o processo dessa formação do tubo neural, quando tá fazendo o processo de formação do tubo neural, ele é complexo, tá? E não diz complexo de entendimento. O que é complexo é o processo de formação. Porque como eu tenho diversos tipos celulares, ó, imagina, estou formando o cérebro, estou formando a medula, estou formando o sistema nervoso autônomo, gânglios, né, nervos. Então, são diversos tipos de células diferentes. Então, são células formadoras de órgãos específicos. Então, quando está fazendo o processo do tubo neural, a gente fala que ele é complexo porque as células elas vão sofrer diversas mudanças, tá? No que diz respeito ao sistema nervoso central, no que diz respeito ao sistema nervoso autônomo. E esse processo aí de formação, que nós chamamos de neurulação, lembra, ó, formação neural, ele é bastante sensível no que diz respeito a elementos químicos. E óbvio que nós estamos falando de elementos químicos do que a mãe usa ou ingere e tudo mais. Então, se a mãe ela é uma usuária de drogas, qualquer tipo de drogas, né, ilícitas ou lícitas, os componentes químicos dessas drogas ilícitas ou lícitas, eles podem ter uma influência no sistema neural, na formação neural, na neurulação, porque essas células elas precisam de várias mudanças para que ocorra todo o processo, e é um sistema longo e complexo. Então, o uso de substâncias químicas pela mãe que está vindo na corrente sanguínea pode interferir nessa mudança de formação cerebral, de formação neural, melhor dizer, né? De formação neural. Então, se a mãe ela é usuária de drogas, né, maconha, cocaína, heroína, ou se ela de repente é usuária de álcool, tabagista e tudo mais, esses produtos químicos que vão estar na corrente sanguínea dessa mãe, e lembra, o feto ele vai receber todo o sistema nutricional e oxigênio da mãe. Da onde? Do sangue da mãe. Então, se tiver lá algum tipo de droga, medicamento, seja alguma coisa que essa mãe usa, ela vai passar para esse feto e pode interferir no sistema nervoso dessa criança. Por quê? Porque para que ocorra toda a formação neural, essas células para o sistema encefálico, para o sistema medular, para o sistema nervoso autônomo, para o sistema nervoso periférico, tudo, essas células vão ter que sofrer mudanças específicas para a formação desses órgãos. E se eu tenho alguma coisa tóxica no organismo, vai interferir nessa célula e vai ter uma má formação celular dentro do sistema, tá? Então é super importante ter esse entendimento, tá? Bom, a fusão, que é a união das pregas neurais, para que ocorra o tubo neural, ocorre primeiramente do meio para as pontas. Vamos voltar lá na figura lá, ó. Aqui, ó. Se a gente perceber o que está acontecendo aqui, ó, nós temos
a parte rostral, rosto, só para fixar, tá? E a parte caudal, cauda. A formação do tubo neural, ela ocorre, né, a fusão, a junção do meio para as pontas. Então se inicia primeiro no meio, vai colando no meio, depois vai indo para as pontas, tá? Então começa no meio e termina nas pontas. Tá, e o que pode acontecer se eu tenho uma má formação dessa fusão do tubo neural? Porque até então ele começa do meio e vai para as pontas. Beleza. Se eu tiver uma falha nesse fechamento, na parte antero-superior, nós estamos vendo aqui da parte anterior, tá vendo? Ó? A formação, a fusão dessa parte para cá, anterior superior, o que pode acontecer na formação desse feto? Anencefalia, ou seja, uma grave formação fetal que pode acontecer a ausência do cérebro. Porque, ó, se eu estou falando de parte rostral, ele vai começar a desenvolver quem? O encéfalo. Se eu tiver um mau fechamento desse tubo na parte superior, ele pode ter uma ausência cerebral. E a gente vai ver mais para frente, em alguns slides, como é que ocorre essa formação, essa dilatação para que se forme um cérebro, tá? Ausência cerebral. Pode acontecer uma má formação na calota craniana e no couro cabeludo, né? O que vai acontecer? Impossibilidade do bebê sobreviver, porque ele precisa desse cérebro para mandar as informações para todo o corpo para poder fazer, olha, o coração precisa bater, o pulmão precisa puxar o ar, o oxigênio, precisa acontecer o processo hormonal para que ocorra todo o processo digestivo e tudo mais. Então, impede do bebê sobreviver. Agora, se a falha for no fechamento póstero inferior, ó, póstero inferior, e essa parte caudal, ela está resultando em formação do quê? Da parte espinal, da medula espinal. Então resulta numa má formação e vai ter uma espinha bífida, né? Que é a má formação do sistema caudal, né? E promete todo o desenvolvimento da medula espinal. E isso, obviamente, vai depender de como foi esse fechamento, essa fusão. Então, quanto maior, maior comprometimento da medula espinal. Quanto menor, o menor comprometimento da medula espinal, tá? Então, a parte de cima vai afetar a parte encefálica e a parte de baixo vai afetar a parte de medula espinal, né? Bom, como esse desenvolvimento fetal, né, vai acontecer diversas mudanças, diversas diferenciações celulares, vão acontecer nos processos chamados de vesículas encefálicas. Essas vesículas encefálicas são as dilatações que vão acontecer no tubo neural. Então, olha só o que vai acontecer. Eu tenho um tubo, imagina um tubo, e eu preciso que comece a se desenvolver a parte encefálica, a parte da medula espinal. Então ele começa a sofrer pequenos inchaços ou dilatações, tá? Essas dilatações são chamadas de vesículas encefálicas, tá? Então, esse tubo ele vai sofrer essas dilatações, essas vesículas, e essas vesículas, elas vão, no primeiro momento, se transformar em 3 vesículas, que nós chamamos de prosencéfalo, calma que eu vou mostrar, mesencéfalo e o rombencéfalo, tá? Então, na parte rostral, a parte de cima, vai sofrer dilatações. Essas dilatações são chamadas de vesículas encefálicas e ela vai sofrer 3 dilatações. Uma delas chamada de prosencéfalo, a outra chamada de mesencéfalo e uma outra chamada de rombencéfalo, tá? A vesícula anterior
rostral é o prosencéfalo, que o prosencéfalo vai se chamar de encéfalo anterior. Aí atrás dele vai ter o mesencéfalo, ou o encéfalo médio, que já estão começando a perceber o que vai acontecer. E na parte mais inferior, que é a terceira vesícula, é o rombencéfalo, que vai dar origem à medula espinal. Ok? Vamos visualizar aqui nessa figura, fica mais fácil visualizar na figura. Olha o que vai acontecer. Então aqui eu tenho o tubo neural todinho já fundido, fechado. A parte de cima é a parte rostral e a parte de baixo é a parte caudal. Aí ele vai sofrer 1, 2, 3 dilatações. Aqui eu vou ter o prosencéfalo, aqui eu vou ter o mesencéfalo, meio mesencéfalo, encéfalo médio, e a parte de baixo eu tenho o rombencéfalo. Então, pro, me, rom. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, tá? E aí o que vai acontecer, tá? Quando ocorre essas três dilatações no encéfalo, né, primitivo ou arquencéfalo, tá? Encéfalo primitivo, tá? Quando ocorre essas 3 dilatações, o que vai acontecer? Eles vão começar a sofrer mais dilatações. Então, olha só. Aqui onde eu tenho o prosencéfalo, ele vai dilatar mais ainda, ó. Dilatou de um lado, parece 2 orelhinhas de coelho, ó. Dilatou do outro. Aqui nós temos o telencéfalo. Então as orelhinhas são chamadas de teleencéfalo. Teleencéfalo. Aqui nessa região do meio aqui, ó, que é essa região aqui, ó, do meio aqui, é o diencéfalo. Puta merda, hein, professor? Quanto nome estranho. Mas calma. Tudo isso é só na formação, porque depois de adulto ele vira uma coisa só, tá? O mesencéfalo, beleza, tá aqui no meio. E o rombencéfalo, ele vai sofrer algumas dilatações que vai chamar de metencéfalo e mielencéfalo. Lembra? Mielencéfalo, mielina, tá. Já começa a mais ou menos ter uma visão daquilo que acontece, tá? Então ele vai sofrer dilatação ainda. Olha só o que vai acontecer, tá? Então aqui eu tenho o prosencéfalo, o rostral, o mesencéfalo e o rombencéfalo, que está mais na próxima caudal, tá? E aí, o prosencéfalo, ele vai se dividir em telencéfalo e diencéfalo, né? O mesencéfalo aqui, ó, e o rombencéfalo vai se dividir em 2, que nada mais é do que o metencéfalo e o mielencéfalo. Beleza. Aí o que vai acontecer? O telencéfalo é a parte encefálica. É a parte da massa branca e a massa cinzenta. Telencéfalo, tá? O dielencéfalo vai ficar aqui, onde nós chamamos de hipocampo. Perfeito? O mesencéfalo, o metencéfalo, vai lá, ponte, bulbo, e o mielencéfalo, a medula espinal. Poxa, mas tem que colocar todos esses nomes complexos? Infelizmente, tem, tá? Então, cada partezinha dessa, ó, vai formar uma coisa específica. Aonde é a orelhinha, vai ser os hemisférios, direito e esquerdo, ó. Aqui, ó, hemisférios direito e hemisférios esquerdos. Esquerdo. Aqui vai ser a ponte, o bulbo, e aqui vai ser a medula oblonga. Então, basicamente, é isso que está acontecendo, tá? Essas primeiras formações, com esses nomes complexos, para se formar o cérebro, o sistema nervoso central, né, no homem. Então, assim, as principais divisões do encéfalo, eles são visualmente visíveis entre a 7ª e a 11ª semanas de gestação. Então, a partir
da 7ª e da 11ª semana de gestação, já é visível já toda a parte encefálica, das principais divisões do sistema. O telencéfalo, vamos voltar aqui para vocês não se perderem, ó, o telencéfalo é essa parte maior aqui, onde é constituído a maior parte do encéfalo. O telencéfalo, ele vai continuar a se desenvolver, e aí vai ter os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, os sulcos, que são as partes onde se tem a divisão de frontal, occipital, parietal, temporal, e os giros, que são essas formações aqui em forma, né, ondulatória, tá? Então ele ainda continua a se desenvolver, porque eu tenho que formar os hemisférios direito e esquerdo, onde vai ter os sulcos, que são onde vai ter as divisões de frontal, temporal, parietal, occipital, e os giros, que são essas formações onduladas, tá? O diencéfalo, ó, o diencéfalo, que é essa parte aqui, ó, azul aqui, fora das orelhinhas de coelho. Opa! O diencéfalo é onde vai ter o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, né? Onde vai ter toda essa região. E o mesencéfalo é onde vai ter a ponte, o cerebelo, o bulbo e a medula espinal, tá? Então aqui, ó, essa figura já representa bem. Então aqui eu tenho o telencéfalo, que é a massa, né, cinza e branca, o diencéfalo, a parte do tronco encefálico e a medula, tá? Então cada um desses aqui, ó, vai ter uma formação específica do sistema nervoso central. Nossa, mas precisa desses nomes dificultosos? Pois é, eles colocaram esses nomes dificultosos, né? Mas é isso desde que o mundo é mundo, tá? Bom, o mieloencéfalo, ele vai formar o bulbo, que nada mais é do que o controle do sistema cardíaco e do sistema respiratório. É onde nós vamos ter os centros de controle cardiovascular e centros de controle respiratório, né? A medula espinal vai controlar todos os impulsos nervosos que são enviados, transmitidos, tanto para ir quanto para voltar, dos sistemas musculares, por exemplo. E o metaencéfalo é onde tem a ponte, que eu vou ter lá também os centros de controle respiratório, de bloqueio respiratório, e os centros dos movimentos oculares. O cerebelo tem o controle motor, e também é o local onde tem todo o processo de aprendizagem motora. O diencéfalo é onde tem o tálamo é onde faz transmissão motor. O hipotálamo vai falar sobre o sistema endócrino, e o epitálamo e o metatálamo. O telencéfalo é onde tem os controles motores de núcleo da base, sistema motor. O córtex cerebral, que é onde vai ter a massa cinzenta, que no caso é a percepção sensorial, aprendizagem, memória, movimentos voluntários, é a parte racional do sistema, né? A parte do telencéfalo. Bom, no período embrionário, então, nas semanas consequentes, o encéfalo continua a desenvolver e a crescer. Então ele começa pequenininho, ó, ele começa bem pequenininho aqui, ó. Então aqui nós temos nós temos a primeira formação, aí ele começa a sofrer um inchaço, começa a sofrer um desenvolvimento, e isso vai acontecendo por um longo período de tempo. Bom, então ele continua a crescer e a se desenvolver até o final da gestação, tá? Então, no início, ele apresenta uma superfície lisa, sem os giros. Sem os giros. Os giros são as ondulações. E conforme ele vai se desenvolvendo, vai se moldando, ele começa a sofrer todas essas características de giros, aonde nós chamamos de circunvoluções. E os sulcos, que são as pregas, que é onde vai se diferenciar de frontal, tem parietal, temporal, occipital, por aí vai, tá? Bom, a parte dos giros, né, existem alguns estudos que esses giros, eles é onde ocorre todo o processo neural, né, a parte de migração neural, de desenvolvimento neural, né, no caso dos neurônios, tá? Então vai ocorrer o processo de migração neural do córtex cerebral, o córtex cerebral está no telencéfalo,
Aí nesse sistema vai ter 6 camadas celulares. E em cada camada celular eu tenho diferentes tipos de neurônios, tá? Então nós temos neurônios bipolares, temos vários tipos de neurônio, tá? Durante essas 6 camadas do telencéfalo eu tenho diferentes tipos de neurônio. Aonde é um neurônio que produz alguma coisa, leva informação para outro lugar, diferencia ele de outro neurônio e por aí vai. Tá? Isso aí é um neural, é uma aula à parte, tá bom? Bom, então eu tenho aqui os giros e eu tenho os sulcos, tá? Então aqui, ó, um sulco aqui, a substância cinzenta, que é o córtex, onde está no telencéfalo. Isso aqui é mais para a gente poder entender e visualizar, tá? As células do sistema nervoso embrionário, elas têm a sua formação, a sua constituição e a sua especificidade durante todo o longo processo da vida, tá? Então o que vai acontecer? Esses neurônios eles vão se desenvolver, eles vão começar a ter células de sinalização proteica, né? Para poder fazer toda aquela transmissão, levar, né, partes elétricas de um lado para o outro. E isso vai acontecer mesmo no período pós-natal. Mesmo no período pós-natal ainda continua o processo de desenvolvimento do sistema nervoso. Porque olha só, a criança ela nasce no primeiro momento, ela vai se desenvolver, aprender a olhar, aprender a reconhecer, aprender a andar, aprender a falar, a ter controle de esfíncter. Então isso aqui acontece por vários e vários anos, que são esses amadurecimentos e essa formação desse sistema nervoso, tá? Então continua por um longo período de tempo, tá? Então é importante a gente pensar, a partir do momento do período pós-natal, a vida extrauterina, esses neurônios ainda continuam em desenvolvimento esse sistema nervoso, tá? Então aqui são as várias células que existem dentro do sistema nervoso, tá? Mas a título de curiosidade, porque isso aqui é neuro, é uma aula um pouco mais à parte, tá? Nós estamos falando só de período embrionário. Beleza. Então nós temos os neurônios que têm funções motoras, nós temos os neurônios de funções sensitivas, né, os interneurônios. Então cada um desses neurônios, eles vão ter sofrer algumas ações para eles verem aquilo que eles precisam fazer. Então o neurônio motor é para mandar informação motora, o neurônio sensitivo é para sentir o meio ambiente, para que o neurônio motor ele tenha atuação, né? Então existem diversos tipos de diferenciação. Então divisão neural, conectividade neural, poda sináptica. O que é a poda sináptica? Quando o feto ele nasce com trilhões de neurônios, tá? Principalmente porque ele está em fase de desenvolvimento, ele precisa de que isso aconteça de uma forma muito rápida para a vida extrauterina. Quando a criança nasce, alguns neurônios eles param de ter o seu funcionamento. Eles ainda existem lá, mas eles param de funcionar. Por isso nós chamamos de poda sináptica, ou seja, está podando, ou seja, ele está vendo qual é aquele neurônio que leva a informação mais rápido, que traz a informação mais rápido. Aquele neurônio que não faz essa transmissão de informação tão rápido, ele fica inativo. Ele fica totalmente parado, mas ele continua ainda lá, tá? E esse processo nós chamamos de poda sináptica. Então a criança nasce, alguns milhares, trilhões de neurônios, os que realmente têm a funcionalidade de levar a informação, de trazer a informação do modo mais rápido, mais fast, ele continua. Os que demoram a mandar a informação e trazer a informação, eles param de funcionar. E esse processo nós chamamos de poda sináptica. Tanto que, só a título de curiosidade, estão falando muito sobre neuroplasticidade. São exatamente esses neurônios que pararam de funcionar e a partir do momento que eu preciso que um neurônio morreu ou não está mais do jeito que era para ele estar, pega-se um neurônio próximo, que é aquele que está inativo, que foi feito da poda sináptica para que ele tenha a função daquele que está morrendo, podemos dizer assim, tá? Só a título de curiosidade, tá? Bom, a primeira fase então do desenvolvimento cerebral ocorre na primeira metade da gestação. O que é isso? Quer dizer que
existe uma proliferação neural, ou seja, vários neurônios surgindo de novos neurônios, tá? 250 mil neurônios por minuto. Então, é rápido. Eu preciso de muito neurônio para poder fazer todo o processo de formação, tá? Essa divisão e essa migração de neurônios, ela está associada ao crescimento do córtex, tá? A parte do telencéfalo, do córtex. Mas aí, o que acontece? Ele não tem os giros, ele continua liso, tá? Os giros, os sulcos, que nós chamamos de pregamento, vai ocorrer bem depois, tá? Então, nesse primeiro momento, o cérebro ele é liso, o encéfalo ele é liso, uma produção excessiva, né, de novos neurônios, 250 mil neurônios por minuto. Eles começam a migrar, entrar em formação, né? Começa a entrar em formação. E esse sistema é liso. Depois de um certo tempo que ele começa a preguear, quando todos os neurônios já estiverem nas suas ordens, nos seus locais específicos, aí ele começa a preguear e começa a alojar esse neurônio, né? Os sulcos, segundo alguns estudos, é para alojar a parte neural, tá? Bom, na segunda fase, então, do desenvolvimento, que vai ocorrer na segunda metade da gestação, até os 2 anos de idade, depois que ele nasce, aí vai ter as conexões entre os neurônios, que nós chamamos de conectividade neural. Aí ele começa a aprender a falar, aprender a andar, aprender a chorar, começa a aprender a fazer tudo, tá? Começa a aprender a olhar, a reconhecer. Quando essa migração ela está bem completinha, aí os neurônios do córtex começam a criar conexões com outros neurônios para mandar as informações. Então, tá no córtex, manda a informação lá para o neurônio que está próximo do bulbo, está próximo, por aí vai, tá? E aí começa a ter a formação dos sulcos e dos giros, porque já teve todo o processo daquele neurônio, vai servir para aquilo. Então tá lá bonitinho, tá? A conexão neural, ele vai depender principalmente de dendritos e axônios, para ocorrer as sinapses e o desenvolvimento do sistema, né? Então, a partir do momento que você tem o neurônio, ele começa a ter formação de dendritos, começa a ter formação de axônios, para transmitir essa informação de um lado para o outro. E aí vai ocorrer a mielinização e vai ocorrer o aumento da substância branca, tá? Esse processo de mielinização ele vai ocorrer até mais ou menos os 5 anos de idade, tá? Conforme vai se desenvolvendo os movimentos, esfínteres, deslocamento e tudo mais, esse neurônio ele continua ainda no processo de mielinização. Então já existem estudos que a mielinização ocorre até os 5 anos de idade. Primeiro começa na parte cerebral, na parte superior, cabeça, vai descendo pelo tronco, região do sistema genital e aí as pernas e por aí vai. Então, até mais ou menos 5 anos, tá? A terceira fase do desenvolvimento cerebral acontece pro resto da vida, né? Então, é aquela pessoa que tem uma sinapse muito rápida, novas conexões neurais, né? Então, o conhecimento que você está tendo, a informação que você está tendo, o quanto que você guarda de informação e tudo mais. Então, por isso que ele continua até o final dos tempos, tá? Até o final da vida. Então, na terceira fase de desenvolvimento, é o que os cientistas estão falando sobre neuroplasticidade. O córtex permanece plástico, né? Com bastante sulcos e bastante giros. Então, se ocorre que a transmissão é muito mais rápida por esse sistema nervoso, então desliga esse e continua nesse. Então, por isso que chama de neuroplasticidade, né? Na verdade, assim, em termos técnicos, neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso em mudar, adaptar e crescer a nível estrutural e funcional ao longo de todo o desenvolvimento humano. Então, cada vez que a gente aprende uma coisa, diz que existe uma neuroplasticidade. Então,
me adaptei melhor a isso daqui. Eu fiz no primeiro momento, beleza. No segundo momento, terceiro, quarto, em que eu estou fazendo melhor, quer dizer que houve uma neuroplasticidade em relação a isso daí, tá? Bom, então, quando é que acontecem os eventos e o tempo de decorrência do desenvolvimento do sistema nervoso humano? Então, a placa neural, na terceira semana de gestação. O tubo neural, da terceira a sétima semana de gestação. Ainda os que são as septações vão acontecer entre 5 a 6 semanas de gestação. A proliferação neural, da oitava à 25ª semana de gestação. A migração neural, até a 34ª, da oitava até a 34ª. A diferenciação neural, para padrões específicos. Então, por exemplo, aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu de 5 semanas de gestação a 4 anos. A morte neural, eliminação, aquele neurônio, morte neural é meio feio, mas é o que está no livro, né? Mas quando você consegue se adaptar a ter um comportamento mais rápido daquilo que o seu neurônio transmitia. Então, estou dirigindo. No primeiro momento é meio duro, eu preciso pensar naquilo que tenho que fazer. Quando eu tenho que eu começo a fazer isso várias e várias vezes e é automático, aquele neurônio que tinha que pensar do que fazer, ele para de funcionar e entra num novo caminho que nós chamamos de neuroplasticidade, né? Ou seletividade de sinapse. Ocorre de 2 a 16 anos e a mielinização ocorre de 25 semanas de gestação até mais ou menos 20 anos de idade. Alguns falam que nos 5 anos para-se o processo de mielinização, mas é estudos, né? Beleza, e os estágios de formação? Então, na formação neural, as células vão se diferenciar em neurônios. Na migração neural, formam-se colônias de neurônios. A proliferação é onde vai ser distinguido em hemisfério direito e esquerdo, para que vai servir do lado direito e do lado esquerdo do sistema. A sinaptogênese é a comunicação que vai existir entre os neurônios. A mielinização é quando entra a bainha de mielina para ganhar agilidade nas sinapses. A poda sináptica é que quando eu tenho neurônios que não transmitem aquela informação de uma forma muito mais rápida, sendo que aquele outro neurônio transmite, ele desliga. Então ocorre uma está podando a parte sináptica. E a apoptose é a morte celular programada, né? Isso pode acontecer também, como acontece com todas as células. Perfeito, pessoal! Eu espero que tenha conseguido passar para vocês como é feito todo o processo, né, do sistema nervoso. Sei que parece um pouco complexo, ainda mais pelos nomes específicos, mas qualquer dúvida, coloque a sua dúvida aí que terei o maior prazer em responder. Perfeito? Vejo vocês na próxima aula com o sistema de formação embriológica cardiovascular. Um grande abraço.